Esses dias eu me peguei pensando sobre o meu começo no audiovisual. E talvez, se eu tivesse como voltar alguns anos atrás, eu acho que eu faria isso diferente. Por quê? Eu tive muita pressa em começar. Eu achava que a coisa mais difícil era aprender a filmar, ter equipamento, uma câmera boa, e percebi que eu estava errado. E o mais difícil, para mim pelo menos, eu acho que é respeitar o tempo das coisas. Eu lembro de passar horas e horas pensando como é que eu ia conseguir conquistar clientes, como fazer meu nome crescer, como viver do audiovisual. Só que daí eu percebi que tinha uma coisa errada nessa equação. Eu queria colher antes de plantar, eu queria clientes, mas não tinha portfólio. Eu queria ser reconhecido, mas ninguém sabia quem eu era. Eu queria tanto que as pessoas acreditassem no meu trabalho, mas esqueci que eu não tinha mostrado ao mundo do que eu era capaz. Eu estava tão preocupado em chegar lá que eu tinha esquecido que eu não tinha construído um caminho. E talvez é por isso que eu tenha me frustrado tanto. Porque eu olhava para pessoas que eu admirava, que tinham chegado lá, tinham conseguido, e eu não conseguia chegar lá. Eu não conseguia dar esse passo. Só que eu não olhava para a história deles. Eu não vi os erros deles, os anos, os vídeos que ninguém assistiu. Eu só via onde que eles estavam. E eu acabava comparando aquilo onde eu estava. Isso até hoje pode parecer óbvio, mas na época não era. Eu estava competindo com pessoas que já tinham trilhado um caminho inteiro e eu, na verdade, estava dando meus primeiros passos. E sabe o que é engraçado? Eu achava que o meu maior adversário eram os outros, quando na verdade era eu mesmo. Existe uma cena de um filme que está gravado na minha cabeça. É do filme Creed, onde o Rocky aponta para o espelho e fala o seguinte: olhe para ele. Esse cara aí é seu maior adversário. Toda vez que você entrar no ringue, é contra ele que você vai lutar. E quanto mais eu vivo, mais eu acredito nisso. Porque muitas vezes não foi a falta de oportunidade que me travou. Não foi a falta de equipamento. Não foi a falta de talento, foi a ansiedade, foi a comparação, foi a pressa, foi querer viver um capítulo que eu ainda não estava pronto para viver. Eu cheguei a um ponto que o audiovisual era um sonho, só que um pesadelo ao mesmo tempo. Eu amava, mas amava muito. O problema é que eu acabei esquecendo de viver o resto da minha vida. Eu pensava, eu respirava, eu sonhava audiovisual. E quando as coisas não aconteciam no tempo que eu queria, parecia que eu estava fracassando. Hoje eu vejo que aquela dificuldade me ensinou mais do que qualquer curso, porque foi nele que eu aprendi que ninguém constrói nada sólido pulando etapas, nem no audiovisual, nem no negócio e nem na vida. A gente vive numa época em que as pessoas acham que é só pegar o celular, ligar a câmera e começar. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas existe uma diferença enorme entre construir alguma coisa e viralizar sem habilidade nenhuma. E talvez essa seja a maior lição que o audiovisual me ensinou. A beleza não está apenas no resultado, mas sim na história como ela é contada. E a minha história, ela ainda está sendo construída. Eu ainda não cheguei onde que eu quero chegar. Eu ainda estou construindo meu nome, minha empresa, o meu legado. Ainda tenho muito para aprender, muito para errar e principalmente muito para descobrir. Mas pela primeira vez eu não estou com tanta pressa, porque eu aprendi uma coisa que o André do começo não sabia. Ter metas é importante, sonhar é importante, querer chegar lá é importante, mas a jornada é que transforma a gente na pessoa capaz de sustentar esse sonho, porque no final das contas as pessoas querem o resultado, mas esquecem que o processo é muito mais importante do que ele. Porque se você chegar lá sem ter aprendido nada, talvez o resultado não seja a coisa mais importante da história. E se um dia eu assistir esse vídeo daqui 5 anos, espero realmente me lembrar disso. Lembrar que eu ainda estava aprendendo, eu ainda estava construindo e talvez sem perceber, eu estava vivendo uma das melhores fases da minha vida.